Voltamos ao Literatudo para o nosso derradeiro bloco, agora com Edivaldo Almeida, Débora Rodrigues, os dois já postos para responder nossas perguntas. Perguntas essas que são também, acredito eu, espero que sim, anseio de você, telespectador, que está nos assistindo no conforto de seus ares, em seus trabalhos, ou onde quer que seja, estão ligados aqui na TV Cidade Taubaté, no nosso programa de literatura, arte, cultura, informação, história e etc. Estamos aqui então, o Edivaldo tem um currículo super extenso para a gente falar, até imprimi aqui algumas páginas do currículo do Edivaldo, né, Edivaldo? Brincadeira, mas realmente um livro extenso. E o Edivaldo veio para falar sobre um assunto muito interessante conosco, e logo após o Edivaldo, a Débora Rodrigues começa a declamar suas poesias para nós. Ela já está preparada com seu notebook aqui após para declamar um pouco de poesia. Falando um pouco sobre o Edivaldo, ele está à frente da Alpha Líder Desenvolvimento Humano, essa empresa de alto desempenho em finanças, treinamento, palestras, educação financeira, coaching, etc. Ele atuou como membro do Conselho de Administração na empresa CAC, executivo em empresas de grande porte como General Electric, Siemens, Grupo Mangels mesmo que fala? Mangels, Johnson, Rockwell, entre outras. É graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, docente da Fundação Getúlio Vargas em Marketing e Liderança, formação de equipes, negociação e mentoria para alunos de cursos de pós-graduação, professor tutor da Fundação Getúlio Vargas Online, no curso de MBA, pós-graduação e cursos livres, é também professor preceptor dos cursos de filosofia do Grupo Religare, ele participou de diversas palestras, na verdade, muito extenso currículo, possui especialização em negociação pela Harvard. Estou falando para vocês saberem a importância do que ele vai passar para a gente. Assim a gente vai conseguir entrevistar, né? Esse programa é para falar o currículo, não para fazer entrevista. A gente só vai apresentar o currículo hoje, né? Mas é muito importante saber disso. Possui mais de 2.000 horas, mais de 2.000 horas. Mais horas que eu e Eliana juntos temos aqui no literatura, mais de 2.000 horas em palestras e treinamentos aplicados a clientes como Embraer, como Banco do Brasil, General Electric, ou seja, tem mais algumas páginas aqui que eu vou deixar, senão a Eliana fica brava comigo. É verdade. Então, na verdade, o Edivaldo também é uma pessoa extremamente carismática, pessoa extremamente simples, com todo esse cabedal de conhecimentos que ele tem para nos trazer, e temos que passar aqui o crédito de quem nos fez o contato, a nossa querida amiga de Jacareí, a escritora infanto-juvenil, poetisa Cristiane Viviane, que fez essa ponte. Obrigado, Cristiane Viviane, que verá depois dessa entrevista na internet. E ele veio falar sobre alta performance em finanças pessoais, um assunto que me preocupa muito. Eu acho que a maioria de vocês, espectadores, a Débora já tremeu aqui na cadeira com finanças pessoais. Estou quase caindo. Todo mundo. Então, vamos iniciar então a entrevista, Edivaldo. Primeiramente agradecendo a sua presença aqui no Literatura, você que se deslocou de seu trabalho em São Paulo para estar aqui conosco hoje. Você é especialista em alta performance. O que vem a ser alta performance? Legal, Luiz. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, levando uma palavra, levando conhecimento, essa é a minha missão de vida, né? Eu, por anos, trabalhei como executivo de grandes corporações, e a questão de 3 anos atrás eu resolvi fazer um alinhamento da minha missão de vida, que é levar conhecimento, levar alta performance para as pessoas. Então, para mim é uma tremenda oportunidade estar aqui levando. Eu sei que o seu público é um público seleto e com certeza espero contribuir um pouquinho aí para a sua audiência. Mas sua pergunta é muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é alta performance. Não é? As pessoas acham que alta performance é ir levando a vida, é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? Então, e não é isso.
né? Alta performance é você construir um ambiente que te leve à felicidade. Isso é alta performance, não é? E alta performance, ela é relativa. Cada pessoa sabe o nível de performance que quer para a sua vida. Então, o nosso trabalho, seja para uma pessoa física ou seja numa empresa, o objetivo é que a gente aumente a performance de tal forma que a pessoa consiga se equilibrar na vida. Em síntese, seria isso. Ok. Bom, em quais áreas fundamentais pode ser elevada a performance do ser humano? Ótimo. A performance, em linhas gerais, existem 4 áreas que permitem ao ser humano elevar a sua performance e se manter num nível de alta performance. Porque eu posso dizer para vocês que chegar no topo da pirâmide não é difícil. Se manter é difícil. Se manter é muito mais difícil. Então, quando eu faço coaching com altos executivos, eu falo, bom, quando você chegar a ser multimilionário, aí é que você tem que me contratar. Porque aí sim, permanecer lá é complicado, porque você começa a ter sabotagens, autossabotagens, porque se eu perguntar para vocês assim, você tem ganhos e tem perdas quando você tem muito dinheiro? Será que você tem perdas quando você tem muito dinheiro? Sem dúvida. Na verdade, o que a gente nota é que as pessoas começam a ter mais perdas do que ganho. A administração financeira não é simples. Mas são 4 áreas fundamentalmente. A área financeira, não é? Existe a área dos relacionamentos, e por incrível que pareça, relacionamento derruba qualquer pessoa. Então você que está aí nos vendo, inclusive financeiramente, e qualidade de vida, o ramo da vitalidade, saúde, não é? Tudo isso faz parte do que a gente chama de prosperidade total. E a 4ª área é a área que permite você se manter num ambiente de alta performance, que é a área da contribuição. Ou seja, eu conquistei muita coisa, a sociedade me permitiu muita coisa, então eu preciso devolver à sociedade em forma de contribuição. Edivaldo, você falou de alta performance, você acabou de falar de grandes executivos, e para nós que somos meros apresentadores de um programa, de uma TV comunitária, muito querida por nós, é lógico, mas com muitas dificuldades, nós temos muitas dificuldades, as nossas finanças pessoais em si, né? É possível também que a gente alcance essa alta performance, eu, a Eliana, a Débora que está aqui, a nossa jovem poetisa, alcancemos essa alta performance nas nossas finanças pessoais, ou isso são apenas para pessoas escolhidas a dedos pelo Criador? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? A começar pelo seu fechamento, né? Alguns privilegiados escolhidos pelo Criador. Se o Criador é pai, ele é pai e ama seus filhos da mesma forma, não é? Então seria inaceitável, pelo menos para a minha crença, crer num ser supremo que elege determinadas pessoas. Não. Meu amigo, é o seguinte, qualquer pessoa pode desenvolver alta performance em qualquer área da sua vida. O problema é que existe uma coisinha muito importante que nos prende, na verdade, que é a chamada zona de conforto. Zona de conforto. Então, o que nós fazemos num processo, seja numa empresa, eu falei de executivos, mas seja com pessoas comuns, eu tenho muitos clientes, inclusive que muitas vezes não podem pagar, então nós temos a parte de contribuição como um dos pilares da nossa empresa, né? Um dos valores mais fortes, é o primeiro valor, se você entrar no site da nossa empresa, o primeiro valor é a contribuição, onde nós levamos a performance dessas pessoas a níveis inimagináveis. Não é? A própria Cris Viviane, que começou sendo um cliente meu, hoje é uma grande parceira, trabalhamos juntos inclusive, não é? E ela se desenvolveu, ela teve que sair da zona de conforto dela para realmente atingir um nível de performance. E ela é um case de sucesso para a gente, porque em 3 meses, uma pessoa que não conhecia nada de literatura, sem capital, conseguiu publicar um livro de poesias. Então isso é fantástico, eu sou extremamente orgulhoso da Cris. Beijão, Cris. Que delícia, isso mesmo. Quando a gente fala de educação financeira, as pessoas já pensam, eu vou ter que ficar fazendo planilha o dia todo, como eu vou fazer isso? O que de fato é educação financeira?
Minha querida, excelente pergunta, porque se você for no ambiente, se você for ver os grandes papas da educação financeira, ou aqueles mais conhecidos, Serbaz, existem vários, não é? Você vai ver que eles colocam realmente quase que uma obsessão pelas planilhas, pelo controle, não é? Aí eu pergunto para você. Aí a pessoa, para sair dessa zona de conforto, já fica com preguiça, né? Já fica com preguiça. Tem que fazer um monte de banho, eu não tenho tempo para isso. Então, mas aí é que tá. Mas eu pergunto uma coisa para você. Você vai ao médico todo dia? Não, ainda bem que não. Não é? Então, nós não vamos ao médico todo dia. Nós fazemos um check-up uma vez por ano, né? Se você tem algum probleminha mais sistêmico a cada 6 meses, né? Eu tenho um probleminha de tireoide, eu faço um check-upzinho a cada 6 meses, né? Então, por que não seria assim com a sua saúde financeira também? Não é? Pense um pouco. Já que ela acarreta tantos problemas no restante, né? Nas Exatamente. outras áreas da nossa vida. Então, fundamentalmente, respondendo a sua pergunta, educação financeira está associado à mudança de comportamento em relação ao dinheiro. Não é? Nós estamos acostumados nós lidamos com essa energia chamada dinheiro de uma forma muito irresponsável. E é evidente que existe a mídia. O pessoal fala, não, porque o problema do endividamento é mídia e excesso de crédito. Não, excesso de crédito pode até ajudar você que hoje está com problemas financeiros. O crédito pode ser bom, mas se você não mudar a sua forma de ser, se você não mudar, se você não adquirir um planejamento, não é? Você não consegue estabelecer equilíbrio financeiro. Quanto mais liberdade financeira, que é o que a gente propõe ao nosso cliente, ao nosso aluno atingir, liberdade financeira, uma independência financeira. Então, não. É evidente que uma vez por ano é importante que você faça um reconhecimento de onde está indo, para onde está indo o seu dinheiro, não é? Porque, por incrível que pareça, saiu uma pesquisa recente que 85% dos brasileiros não sabem para onde vai 60% do seu rendimento. Então isso é um negócio muito grave, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Então, não é. Planilha é importante você fazer um controle de tempos em tempos, mas não dá. É humanamente impossível para você ficar o dia todo preenchendo planilha. Você tem milhões de outras coisas, não é? E outra coisa, o controle, o controle financeiro é mas você tem a geração financeira também, que é um outro ponto importante que você tem que colocar bastante energia também, né? Agora, Edivaldo, a Alfa Líder de Desenvolvimento Humano, a sua empresa, vou fazer duas perguntas em uma. Como a sua empresa atua nessa área de educação financeira e também qual o impacto de endividamento das empresas atualmente? Eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre isso, porque é uma das questões que nos preocupa muito como empresário, não é? A primeira coisa que um funcionário, que um colaborador se preocupa ou ele começa a reclamar quando você tem um problema de endividamento é o quê? O salário. Primeira coisa, as pessoas não assumem a responsabilidade sobre a sua situação financeira. Então, o que acontece? Nós temos um problema de posicionamento, ele começa a reclamar da empresa. Ele não reclama que ele gastou demais, que ele se endividou. Isso gera um problema sério de performance para a empresa, né? Então, o endividamento, ele assola desde o funcionário de chão de fábrica até o diretor, presidente da empresa, muitas vezes. Então, o que nós fazemos é entrar com processos onde o que nós visamos é criar sustentabilidade financeira das empresas através da sustentabilidade dos seus colaboradores. Então, são programas que a gente atua junto às empresas no sentido de provocar transformação. A maioria dos modelos de educação financeira que existem no mercado, eles saíram de uma teoria para a prática. Nós não. Nós aplicamos os processos de coaching financeira, identificamos aquilo que fazia as pessoas realmente terem alta performance financeira e levamos para um programa de treinamento, não é? Então, é um treinamento, existem vários modelos, não vou falar aqui quais são
não vou entrar no detalhe, mas o importante é que nós criamos um acrônimo chamado Sorria. Sorria, porque você sorri muito melhor quando você sorri com dinheiro no bolso, não é? Então, e o Sorria começa no sonho. O sonho é a grande alavanca, não é? Passa pelo orçamento, passa por você reconhecer a sua situação, reestruturar a sua situação, a sua condição financeira, investir, mas depende fundamentalmente de ação contínua, ação constante. Então, o acrônimo é isso: sonhar, orçar, reconhecer, reestruturar, investir e ação contínua. Esse é o princípio que a gente trabalha nas empresas também. As empresas hoje, a gente faz uma avaliação e 70% dos colaboradores estão endividados. Então, mas, bom, o colaborador está endividado. Ele está afetando a empresa. Sim. Né? E para a empresa, não seria mais fácil trocar esse colaborador? Trocar de funcionário? Aparentemente, essa é a melhor solução. Mas como é que você substitui 70% do seu corpo? E outra coisa, quando você perde um funcionário, você está perdendo o seu capital intelectual. Você investiu nesse colaborador. É triste quando você chega e a gente muitas vezes vai fazer coaching quando um executivo de uma empresa já está naquilo que a gente chama de burnout, ele está para ser mandado embora, não é? E você vê que o cara está extremamente endividado e muitas vezes porque ele está num nível de performance extremamente baixo. O John Whitmore, que é um grande coach internacional, ele tem um livro publicado que se chama Coach para a Performance, tem vários livros na verdade. Ele coloca que o nível médio de performance de um executivo, um presidente de empresa, quando você acha que é de 0 a 100% mais ou menos a performance desse cara? Mais ou menos 80, 100? Realmente, a gente pensa, né? Então, John Whitmore fez um levantamento e é menos que 40%. Né? Nos levantamentos que nós fazemos, gira em torno de 25%. Agora, o cara dá resultado? Claro que ele dá resultado. De que forma? Trabalhando 14, 16 horas por dia. Qualidade de vida perdendo aí. Zero. Negligenciando sua família. E é aí que ele começa a sabotagem. Relacionamento, qualidade de vida. Zero. Ou seja, alta performance. Exatamente. Não chega por aí. Né? Não dá para ser feliz, né? Não dá. Agora, com a sua resposta, eu fico feliz, que a Eliana já estava pensando em me substituir aqui na Não é o caminho. Não posso, não vou poder. Edivaldo, como as empresas podem sair dessa situação de endividamento? Existem programas específicos para isso? E como se manter na trilha para a manutenção da saúde financeira? Ou seja, 3 perguntas em uma. Legal. Bom, existem programas de educação financeira. Nós, na Alpha Leader, a gente tem um conjunto de programas. O que diferencia o nosso trabalho é que nós adequamos o nosso programa à realidade do nosso cliente. Nenhuma empresa é igual a outra. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, nós adequamos, nós estamos agora montando um programa para uma grande empresa na área financeira, por incrível que pareça, onde nós vamos fazer um programa de 90 dias, vamos acompanhar os colaboradores durante 90 dias, ou seja, é um processo de coaching em equipe que nós vamos fazer, utilizando todos os recursos que a tecnologia tem, internet, videoconferência. Então, nós temos uma infraestrutura adequada para se adaptar à necessidade do nosso cliente, né? E, acima de tudo, as empresas têm que entender que sustentabilidade está associado à qualidade de vida dos seus colaboradores. Então, você treinar os líderes, você formar novos líderes, que é uma das áreas de atuação da nossa empresa também, passa por você humanizar a empresa, você tornar a empresa. Humanizar não quer dizer perder foco com resultados, com lucro, de forma alguma, muito pelo contrário. Nos últimos anos que eu estive à frente de empresas, nosso crescimento foi acima de 40% ao ano. Então, que empresa consegue hoje crescer? Uma empresa de 10 anos, estou falando uma empresa no começo, primeiro ano é fácil você crescer 100%, mas depois de 10 anos você crescer 40%, 50% não é para qualquer empresa. E a base disso é a sustentabilidade, é você entender que o maior capital que a sua empresa pode ter é exatamente seus colaboradores, não são os computadores, não são as máquinas, mas sim o seu capital intelectual. Então, esse é o foco da nossa empresa.
desenvolver novos líderes e desenvolver um ambiente que promova crescimento. Na verdade, desde o filósofo ateniense Sócrates, desde diversos outros grandes sábios, e o maior deles, Jesus Cristo, que também focava no ser humano. O ser humano continua, não há máquina, não há tecnologia, não há nada que vá tirá-lo do centro das atenções como sempre deveria ter sido. É isso. Exatamente. A sua colocação ela é bárbara, porque chegou uma época na teoria mecanicista, sistêmica, que a gente começou a olhar a empresa como uma máquina, como um sistema no qual o ser humano era uma pecinha ali. Né? Ou ele se adapta ou ele sai. E hoje é bem interessante isso que você diz das empresas que estão investindo nos seus colaboradores, porque realmente somos seres humanos, né? Então deve ser investido, e eu acho que a partir daí é crescimento para todos, né? Colaboradores, empresa. Se fala muito hoje em sustentabilidade, não é? Mas sustentabilidade, quem que é o elemento que cria o meio? É o ser humano. Então, sustentabilidade passa pelo ser humano. Não adianta você querer falar em cuidar do Rio Paraíba se você não cuida das pessoas que estão nas margens, né? Nas áreas ribeirinhas. Então, você tem que cuidar fundamentalmente de pessoas. Se você... um grande amigo meu do passado me disse uma vez que o dia que você tiver só líderes, você não precisa mais de liderança, você só vai precisar de coordenação. Então nós temos que criar mais líderes, o mundo está carente de líderes, e líderes que tenham foco no ser humano, não é? No ser humano. E eu queria, se você me permitir, eu gostaria ao final do programa dar um presente para o seu público, não é? Nós estamos investindo num treinamento de educação financeira totalmente gratuito, não é? Vídeos que nós estamos gravando, com uma metodologia que nós desenvolvemos. Eu gostaria depois fazer um convite. Desse momento. Então para você que está nos assistindo agora, você que quer conhecer um pouco mais sobre educação financeira, você vai acessar o nosso site de educação financeira, que é o www.cursoliberdade-financeira.com.br. Curso Liberdade Financeira, tudo junto.com.br. Você vai entrar lá no Fale Conosco, faça o seu cadastro, coloque o seu nome, mas tem que colocar um e-mail válido, hein? Porque você vai receber as aulas por e-mail, o link vai para você por e-mail. Então você se cadastra e você vai receber. E no máximo 2, 3 semanas, você vai receber o link para os vídeos. E se você aplicar essa metodologia que nós estamos ensinando para você, você verá que você dará um salto. E também no nosso site, cursoliberdade-financeira.com.br, você encontra a agenda dos nossos cursos. Temos cursos aqui em São José dos Campos, em breve queremos ter curso aqui também em Taubaté, temos em São Paulo, Campinas, enfim. Onde você estiver, você poderá participar de um workshop, 1, 2 dias, que vai mudar a sua vida. Já estou quase pegando o notebook emprestado da Débora para fazer agora a inscrição. Eu queria anotar aqui o site. Edivaldo, muito obrigado. Eu convido você a ficar conosco aqui para ouvir um pouco de poesia. Absolutamente, vai ser um prazer. Isso é qualidade de vida, isso é alimento para o espírito. Não é? A poesia não é alimento para o espírito. Sem dúvida. O Edivaldo veio nos levantar para seguir adiante nossa vida. E não digo nem o sucesso em si, como as pessoas definem o sucesso por aí, mas o sucesso pessoal, né, Edivaldo? Trazendo para a gente motivação para seguir adiante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco já à disposição para quando vocês quiserem nos ter aqui falando sobre as nossas áreas de especialidade, né? E para você que quer um contato com a gente, vou dar o meu e-mail mais fácil, que é edivaldo.almeida@uol.com.br. É mais fácil, da Alfa é meio complicado, eu dou o meu pessoal. Um abraço e até a próxima. Então, obrigado. E Liana, ela, como já de costume, vai dar o nosso tchau final. Olá, bom, chegamos ao final, infelizmente. Eu tinha mais um monte de perguntas, mas o Luiz Antônio não deixa, né? Então, um grande beijo para vocês, um beijo no coração. Obrigada por ter estado aqui com a gente novamente, mais uma sexta-feira.
E até a próxima sexta, se Deus quiser.